Pela primeira vez, um veículo focado no agronegócio entrevista um presidente da República para tratar das questões do setor. Plant Project entrevista hoje o presidente da República, Michel Temer, e inicia aqui uma nova série, Plant Talks. Presidente, obrigado por nos receber aqui no Palácio do Alvorada. E para falar um pouquinho de agronegócio, eu me lembro há 2 anos, quando o senhor esteve no Global Agribusiness Forum, um dos primeiros eventos depois da sua posse, com a sua presença. A previsão era que o senhor ficasse 20 minutos, acabou ficando 2 horas. Aquilo mudou de alguma forma? O senhor teve, depois que tomou posse, uma percepção diferente do agronegócio? Interessante, você recordou esse fato de 2 anos e pouco atrás, né? Exato. E realmente eu fui interessante por ficar 20 minutos, mas interessei-me tanto pelo tema que naquela oportunidade acabei ficando 2 horas. E o que mudou neste período, nesses 2 anos, foi um desenvolvimento extraordinário do agronegócio, né? Você verifica como o agronegócio cresceu no nosso país. Não há momento em que eu viaje para o exterior que não se fale da agricultura brasileira, do agronegócio e do desenvolvimento da agricultura no nosso país. Então, digamos assim, ela já tinha, há 2 anos atrás, uma posição de grande relevo. Aliás, aquele fórum revelou muito bem este fato. Mas, se nós verificarmos nesses 2 anos, eu só posso dizer que cresceu muitíssimo o agronegócio e a agricultura, né? Mas a sua percepção pessoal mudou em relação a isso? O senhor acha que o senhor tinha uma percepção menos real do que esse setor significa? Não, você sabe que eu sempre achei que o agronegócio, a agricultura em geral, né, ela exerce um papel fundamental para o Brasil. Quando eu cheguei aqui ao poder, já era assim. Mas eu reconheço, vou repetir o que eu disse há pouco, que a minha percepção aumentou muito positivamente, porque, convenhamos, até o PIB que nós recuperamos, você sabe, quando chegamos ao poder, o PIB era menos 3,6 e logo no ano seguinte foi 1,1 positivo. E para isso colaborou muito o agronegócio, né? Então a minha visão do agronegócio é uma visão de que, digamos, brasileiros que trabalham pelo país. De fato, em 2017, do 1,1% do crescimento do PIB geral, a contribuição do agronegócio foi de 13%, né, de crescimento nesse período. Exatamente. Assim como o senhor acha que, de certa forma, os brasileiros percebem essa contribuição, ou elas têm essa dimensão real, os brasileiros, dessa contribuição? Olha, o governo percebe, eu acabei de dizer. E, naturalmente, pela palavra do governo e pelas minhas palavras, não foram poucas as vezes que eu tive oportunidade em entrevistas, em conferências, em congressos, mencionar a grandeza da agricultura, do agronegócio no nosso país. Portanto, eu acho que os brasileiros percebem, até por uma razão. É interessante, aqui a imprensa, ela retrata a absoluta verdade. Toda vez que eu vejo o noticiário da imprensa brasileira, falada, televisiva, escrita, né, a respeito do agronegócio brasileiro, é sempre positiva. Então, eu tenho a impressão que isto gera no povo, né, esta percepção da importância do agronegócio. Aliás, uma outra percepção que eu poderia dizer é relativamente aos alimentos, por exemplo. Quando a pessoa vai ao supermercado e verifica que o alimento não cresceu de preço, né, isto dá ao povo a sensação de que alguém está fazendo muito pelo país, como é o caso do agronegócio, né? E realmente isso acho que tem acontecido com muita frequência, eu não tenho dúvida disso. No seu balanço de 2 anos de governo, agora recente, né, pouco mais de um mês, o senhor elencou ali uma série de contribuições do governo para o setor e tal. Quais foram, na sua visão, os pontos mais importantes aí nesses 2 anos relacionados ao setor especificamente? Acho que uma delas, é exatamente o avanço tecnológico. A agricultura, o agronegócio em geral, utilizou-se muito fortemente dos avanços tecnológicos. Até dou um exemplo a você. Há pouco tempo atrás, levado pelo Blairo Maggi, nosso ministro da Agricultura, eu fui ao Mato Grosso para iniciar a colheita de algodão. Eram milhares de hectares de algodão, não é? E alguém me botou lá numa máquina e disse, olha, faz aí a colheita do algodão. Disse, são cenas impressionantes, né, presidente? É uma beleza. Pois é, eu vou dizer a você, eu perguntei logo, mas como é que eu vou operar essa máquina aqui? Não tenho a menor ideia. Disse, não, aperta esse botãozinho aqui que ela faz tudo, né? E de fato, aquela máquina não só colhia o algodão, como ensacava o algodão, e ia deixando quase meia tonelada, né, lá pelo espaço, né?
pelo terreno. Então, quando eu vi aquilo, eu disse, interessante, nós temos uma tecnologia avançadíssima que é utilizada aqui na agricultura brasileira. E por que essa tecnologia vem sendo cada vez mais utilizada? Pelo sucesso que os agricultores, os que se dedicam ao agronegócio, têm no nosso país. Não tenho dúvida disso. Não faria um investimento, né? Que depois eu perguntei, até vou contar esse episódio, eu perguntei ao dono da fazenda lá, eu disse, olha, você tem quantas máquinas? Eu tenho 50 máquinas dessas. Ele disse, quanto custa isso daí? Custa $700 mil, uma coisa assim. Né? Que coisa, ele está investindo, que confia na agricultura, no agronegócio e no seu desenvolvimento. Né? Uhum. É um setor que, de fato, investe muito, né, presidente? Investe muito independente de ações de governo. Sempre foi um setor bastante autônomo nesse sentido, né? Embora, se me permite, nós temos financiado bastante a agricultura brasileira. O plano safra e tudo exato, isso. Né? Mas, de qualquer forma, assim, há um sentimento dos produtores de que eles não são devidamente reconhecidos, não só pelo governo, mas muitas vezes pela própria população. Né? São muito visados aí por questões ambientais, discussões em torno do uso de defensivos químicos e tal, né? O senhor acha que a classe política, os governantes poderiam incluir de uma forma mais enfática o agronegócio, deveriam incluir o agronegócio dentro dos seus planos de governo, dentro das estratégias de desenvolvimento? Eu acho que já inclui, né? Talvez não incluam suficientemente. Você veja, vou dar um exemplo. No Congresso Nacional há uma chamada bancada ruralista que cuida desse tema, que tem mais 90 ou 100 parlamentares. Portanto, esses são parlamentares que estão cuidando desse assunto. Por outro lado, muitas vezes há débitos, digamos, do setor agropecuário, da agricultura, que nós, com muita frequência, nós parcelamos esse débito. Ainda recentemente, no caso do Fundo Rural, nós acabamos fazendo uma fórmula lá para parcelar aqueles débitos. Né? Então, ou seja, o governo está reconhecendo o que a agricultura, o agronegócio, a agropecuária fazem pelo nosso país. E eu acho que o fato, Luiz Fernando, de ter no Congresso Nacional uma bancada tão numericamente expressiva, mas mais do que numericamente expressiva, é uma bancada muito batalhadora. Você sabe que eles fazem reuniões semanais, não é? E eu já fui a vários almoços até que eles promovem nestas reuniões e fazem discursos e mais discursos em favor do agronegócio, da agricultura e tudo mais. Eu acho que há uma percepção na classe política e na classe governamental da importância. Se isso chegou lá na ponta, muitas vezes eu posso dizer a você o seguinte, quando você tem uma inflação baixa, como nós temos no país, quando você tem juros diminutos, como ocorre no nosso país, né, as pessoas percebem, alguém está colaborando para isso. E como nós dissemos logo no início da nossa conversa aqui, isso tudo derivou muito do agronegócio, né? Você veja, o PIB mesmo, você mencionou os percentuais, o PIB mesmo deve muito ao agronegócio. Eu acho que isso chega ao povo. Existe uma medida oficial do IBGE que fala em que o agronegócio representa 23% do PIB total brasileiro. Na verdade, nós costumamos dizer que é muito mais do que isso, porque o PIB do IBGE não inclui, por exemplo, a agroindústria. Assim, a indústria de máquinas, por exemplo, que o senhor acabou de citar, ela não está incluída no PIB agrícola, está no PIB industrial. Então, a gente fala que pode ser até em torno de 50% a estimativa nesse sentido. Esperamos que aumente cada vez mais. Vamos prestigiá-los para isso. Exato. A questão, o senhor acha que poderia haver uma mudança nesse sentido, assim, de redimensionar essa visão para que as políticas de desenvolvimento fossem mais calcadas? Eu digo assim, transformar o Brasil, assumir o Brasil como um país agro. Não faltaria isso e vender essa imagem você internacional? Sabe que nós temos hoje, acho que somos os maiores exportadores, um dos maiores exportadores de alimentos para o mundo, não é verdade? E reconhecidamente nós operamos com quase ou mais de 150 países. Aliás, o Blairo Maggi tem visitado inúmeras vezes esses países. Interessante, eu mesmo, quando vou para o exterior, um dos temas, digamos, colocados ou por mim, ou por quem me questiona, ou por quem tem encontro comigo, é precisamente a agricultura brasileira. Eu me lembro que, uma ocasião, eu fui a Londres,
E o primeiro-ministro tinha promovido um encontro, não é, com países que ainda têm muita fome no mundo, não é? E o patrocínio era Inglaterra e Brasil. E as pessoas dos outros países, desses países mais carentes, né, quando pediam bilateral, encontro comigo, mencionavam muito a Embrapa, por exemplo. Não é? A Embrapa, quer dizer, ela ganhou uma dimensão internacional, não é verdade? Então, eu acho que a agricultura hoje é reconhecida. E devo acrescentar um dado curioso, porque muitas vezes criticam, não é? A ocupação de terras, etc. Você sabe que nós temos 60% de terras nativas, quando a regra nos outros países é de 3%, 4%. O senhor mesmo foi questionado, acho que numa viagem à Noruega, se não me engano, né, em relação a esse fato. Né? É verdade, sabe que me faltou esse dado, porque senão eu teria estampado logo. Aí, olha aqui, lá no Brasil, não é? 60% ainda está desocupado. Então, nós temos uma capacidade, uma possibilidade física, digamos assim, não é? De ampliar muito mais o nosso parque, digamos assim, agrícola. Né? Isto é interessante, sem violar as regras ambientais, porque em tudo, desde o chamado Código Florestal, né, o que há é uma sustentabilidade de natureza ambiental que é levada a sério pelos agricultores. Né? Eu vejo isso com muita frequência. Não haveria espaço para que a gente vendesse melhor internacionalmente esses atributos positivos da agricultura brasileira? Quer dizer, porque os negativos são muitas vezes usados como forma de impor barreiras, né, a produtos brasileiros e tal. Sempre há, sempre há. Divulgar é bom. Agora, a posição do Brasil é uma posição não protecionista, digamos assim. Você sabe que há certos países que exercem uma atividade, nesse particular, da agricultura, do agronegócio, mais protecionista dos interesses dos seus países. Nós, nas várias manifestações que temos tido, nos discursos que fiz na ONU já em 2 ocasiões, nós somos pela abertura absoluta nessa matéria. Aliás, estamos trabalhando muito para agora formalizar, né, o acordo Mercosul, por exemplo, e União Europeia, e um dos pontos que inicialmente foram questionados, a questão do protecionismo agrícola em outros países. Nós somos pela abertura. Então, nós temos condições de fazer isso, e sobre ter condições, eu volto a dizer a você, como nós somos exportadores, né, de muita proteína animal, de alimentos mais variados, soja, etc., nós temos hoje condições, digamos, vamos dizer, entre aspas, morais, de dizer, olha, o Brasil está cooperando para alimentar o mundo. E tem muito mais para alimentar. Como falo nessas 60% de terras ainda nativas, não exploradas, você veja as potencialidades do Brasil para fornecer alimento ao mundo. Esse dado, inclusive, é um dado levantado pela Embrapa Territorial, né? Ela fez esse estudo da cobertura vegetal do país, da utilização do solo no Brasil, né? E ela recentemente também fez um levantamento aí das alternativas logísticas de escoamento de safra e tal, apontando aí quais seriam os caminhos mais eficientes, mais do que mais curtos, mais eficientes, né, para que o Brasil consiga ser mais competitivo na exportação dos seus bens e no transporte dos bens, né? O senhor, como é que o governo utiliza esses dados? Como é que o governo pode usar esses dados aí para justamente posicionar investimentos, definir investimentos nesse sentido? Esse ponto, viu, nós realmente precisamos melhorar. Essa questão logística, né? Especialmente para o escoamento da produção. E você veja que nós até criamos uma espécie de ministério especializado nisso, para as parcerias, né? E estamos investindo muito em toda essa infraestrutura, concessões, privatizações que nós fazemos, com vistas a melhorar a infraestrutura brasileira, porque eu sei, aqui é uma falha ainda que nós todos temos ainda no Brasil, eu sei que há muitas vezes dificuldade de escoamento da produção, até eu sei que muitas vezes perde-se um percentual dessa produção, tendo em vista a dificuldade de escoamento, mas é um assunto que nós estamos levando a sério. Você veja, desde o começo do governo, estou com 2 anos de governo, nós montamos essa estrutura governamental que trabalha nessa matéria. Leva alguns anos, é possível, mas é uma coisa que nós estamos agilizando enormemente. Isto, para escoar a produção, é fundamental você melhorar rodovias, hidrovias, ferrovias, enfim, criar uma infraestrutura capaz de fazer escoar a produção. Isso vai melhorar muito até, digamos assim, a visão da agricultura, do agronegócio no exterior. O senhor citou as viagens aí do ministro Blairo Maggi, né?
Os americanos costumam usar um termo chamado food diplomacy. Eles enxergam que, inclusive, em função aí da necessidade crescente de alimentos para os próximos 30 anos, deve se dobrar a produção de alimentos no mundo, que essa questão vai ter um peso ainda maior nas relações comerciais, na diplomacia no globo como um todo. O governo tem reforçado as suas posições aí nessa área por exemplo, adidos agrícolas, ou exercitando essa food diplomacy, a diplomacia da comida? Tem reforçado, viu, Luciano? Agora, sem sair daqueles parâmetros iniciais que eu dei. Ou seja, não é usar a diplomacia da alimentação para o efeito de constranger outros países. Ao contrário, o que nós fazemos é exato e precisamente demonstrar de que o país é um celeiro extraordinário de produtos agrícolas, né? E também de proteína animal, não é? E o que nós fazemos diante daquela abertura que eu mencionei no início, nós não fazemos uma diplomacia alimentar para constranger os países. Nós fazemos uma diplomacia alimentar para facilitar o trânsito dos nossos produtos em relação a outros países. Esta tem sido a tônica do nosso governo. Perfeito. Aliás, você vê, eu quero dar um dado extraordinário. Há poucos dias eu fui à Embrapa para comemorar, e depois até o Blairo Maggi foi a Paris para receber o selo lá de garantia da fim da febre aftosa. Né? Parece uma coisa trivial, mas é importante, porque isso tem anos e anos e anos que o Brasil enfrenta essa questão da febre aftosa, que já criou problemas em dados momentos, você sabe, no plano internacional, mas este selo de que o Brasil eliminou por inteiro a febre aftosa, é uma demonstração de como vem trabalhando o governo e a área da agropecuária no nosso país. Sem dúvida, era uma reivindicação de muitos anos, né? E para uma indústria da carne que hoje o Brasil é o principal exportador de proteína animal. Essa coisa da carne, você veja que coisa curiosa. Aqui um exemplo de como o governo age e como as pessoas recebem bem esta ação governamental. Você se lembra daquele episódio da carne fraca, que foi uma coisa um pouco responsável, digamos assim. Mas nós tomamos imediatamente, no mesmo dia, providências, não só internamente, como no contato com o exterior, que fizeram com que a operação fosse fraca. Uma operação fraca, quer dizer, quando se pretendeu responsabilizar a produção da proteína animal, por exemplo, né, negativamente, a reação foi tão forte, não só do governo como do setor, que imediatamente caiu essa história da operação carne fraca. Eu me recordo até um episódio mais ou menos pitoresco, né? Eu fiz uma reunião num domingo, chamando todos os embaixadores dos países que importam proteína animal do Brasil, né? E fizemos uma reunião, eu e o Blairo Maggi, e ao final eu convidei a todos para nós irmos comer uma carne numa churrascaria, e foram todos. E foi um consumo extraordinário de carne naquele dia, né? Foi de fato uma ação que teve bastante repercussão. Muito rápida, né? Até aquele momento a gente costumava dizer que o ministro Blairo era o ministro das boas notícias, né? Sim. Depois disso ele enfrentou algumas crises em função aí desse tipo de questão. Mas tem trabalhado muito bem para evitar qualquer questionamento mais sério, né? Ele aparentemente foi, dos ministros de Agricultura recente, foi o que teve maior peso político, né, dentro do governo como um todo. O senhor acha que esse é um perfil que deve ser mantido? Porque muitas vezes também outro ressentimento do setor, e aqui eu transmito o que eu ouço, é que muitas vezes o governo olhava demais para outros ministérios, tinham ministérios mais fortes em outras áreas e deixava o segmento mais importante da economia brasileira com menos relevância nas discussões, com menos peso político, né? Essa mudança de perfil ocorreu, acho que principalmente no seu governo, né? E a manutenção do próprio ministro Blairo, aí, que não saiu para se candidatar, foi uma conquista sua? O senhor insistiu para que ele ficasse? Eu torci, e um dia lá ele realmente me telefonou, até muito delicadamente, gentilmente, me dizendo: olha, eu estou pensando em não me candidatar. Se eu não me candidatar, qual é a sua posição? Eu continuo? Eu disse: Blairo, eu recebo com muita satisfação essa sua
decisão. E nesse particular, eu quero dizer que para o futuro, e eu realmente acho que inaugurei um pouco esta visão mais abrangente, mais forte, mais sólida da agricultura brasileira, por meio do Ministério, eu acho que esse perfil político, não é exatamente político, um perfil técnico-político, porque você veja que o Blairo é político, mas é um técnico da área. É um produtor, né? Produtor, ele conhece como poucos a área, ou seja, a existência de um ministério conduzida por um técnico político, ou por um político técnico, né, eu acho que é fundamental, e acho que isso que deve pautar a atitude dos próximos governos. Você veja que na verdade, eu costumo dizer o seguinte, o governante aqui no Brasil precisa descentralizar bastante, não pode centralizar todas as atividades no seu gabinete, porque o país não se desenvolve, né? E eu descentralizei em relação a todos os ministérios, especialmente no caso da agricultura, que a confiança que nós temos na sua conduta, na condução que ele faz naquele ministério, nos permite essa descentralização, que de resto tem dado bons resultados, né? Você veja que em 2016 tivemos uma produção extraordinária de grãos, 17 igualmente, vamos repetir agora em 18. 2 safras recordes em sequência, né? Sequência. E graças a Deus no meu governo. Parece que o senhor gostaria de citar alguns dados aí referentes à produtividade, né? Está me ocorrendo, viu, Fernando, que nós aumentamos 2,5 vezes a produção de grãos sem aumentar a ocupação de áreas ocupadas, ou seja, aquilo que eu dizia a você da utilização da tecnologia, né? E mesmo na questão da proteína animal, nós aumentamos em 50% a produção, sem também ampliar áreas ocupadas, tudo fruto da tecnologia. E é interessante, nós alimentamos, eu tenho esse dado na cabeça, quase 1,5 bilhão de pessoas. São mais de 400 produtos de origem vegetal e animal que nós fornecemos ao mundo. Veja a diversidade da nossa agricultura, né? Daí porque eu sempre digo, nós temos que incentivá-la cada vez mais, porque ela é uma garantidora, como já falamos no início, do próprio PIB brasileiro. É isso que nós temos que levar em conta. É verdade. Um dos fatos também relevantes do seu governo foi a assinatura do decreto do RenovaBio. Aí a gente sai da questão de alimentos e entra na questão da geração de energia, né? Nesse segmento, o Brasil também tem uma oportunidade única de liderar aí o uso global de energia renovável. E tal. Como é que o senhor vê, de que forma o senhor acha que esse RenovaBio deve ser defendido aí nos próximos governos para que o que o senhor assinou seja de fato implementado, né? Olha, você sabe que nós assinamos aquele Acordo de Paris, né? Aliás, fomos o segundo país, creio que depois da China, a depositar na ONU a nossa adesão ao Acordo de Paris, que visa a melhorar o clima no planeta, né? E o RenovaBio entra exatamente nessa concepção. Foi estudado fartamente, nós trabalhamos nisso mais quase um ano, quando afinal assinamos a introdução do RenovaBio, desse programa, né, no nosso governo. E na verdade é interessante, nós estamos praticamente diminuindo a utilização dos combustíveis fósseis, né, da energia, por exemplo, e utilizando essa energia renovável. Não só a RenovaBio, mas a utilização de biomassas, a utilização de energia eólica, né? Há poucos dias eu estive no Norte e Nordeste, onde se utiliza muito já, fartamente, energia eólica. Tá? A nossa tendência é essa, quer dizer, veja que é uma tendência de desenvolvimento na área de energia, mas protegendo o meio ambiente. Eu acho que em breve tempo o Brasil será um exemplo para os demais países, em que você produz energia renovável, não é? Você não diminui a capacidade produtiva do país, mas não viola, não vulnera o meio ambiente. Então, nós viemos aí de alguns governos que focaram muito a política de desenvolvimento no petróleo, né, nos royalties do pré-sal, que de fato são importantes e tal. O senhor recebeu pressões para que não levasse adiante o RenovaBio, para que mantivesse aquele modelo anterior? Você sabe que não, viu? Houve uma ou outra observação, é natural, mas nada que alterasse a conduta governamental, porque desde o primeiro momento, quando eu conheci o RenovaBio, eu disse, nós vamos levar isso adiante. Primeiro ponto. Segundo ponto, até houve muita pressão para apressar os estudos. Eu reconheço que os adeptos, vamos dizer, do RenovaBio, e adeptos muito adequados, né? Eles trabalharam muito para que eu logo produzisse esse ato normativo.
Então, se houve pressão, até houve do outro lado. No resto do petróleo, etc., não houve pressão. Uma coisa não elimina a outra, né? Quer dizer, você continuará a explorar a energia derivada de petróleo e seus derivados, né? Mas também vai melhorando essa área da energia renovável. Né? Uhum. E o RenovaBio é um exemplo disso. Exato, e é um exemplo de uma política de desenvolvimento também, né? Porque ao implantá-la, o senhor abriu espaço aí para que hajam investimentos que estão estimados aí em mais de 1 trilhão de reais. Né, mas eu acho que os próximos governos, quando o programa é bom, o novo governo tem dificuldade de eliminá-lo. Eu não creio que isso gerará qualquer espécie de eliminação. Muito bem. Tá bem? Muito obrigado, presidente, pela entrevista, pela oportunidade de falar um pouquinho de agronegócio com o senhor. Muito obrigado a você e a todos. Um grande abraço.